O presidente Lula reitera a confiança em um acordo com Donald Trump e faz uma cobrança aos brasileiros de olho na eleição de 2026. A reportagem do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga. Depois do presidente norte-americano afirmar que havia uma química entre ele e o presidente Lula, foi depois de um encontro na coxinha nos bastidores de uma conferência da ONU lá no território dos Estados Unidos. Agora, o presidente Lula afirmou que a relação é muito mais do que uma química entre eles. Existe uma indústria petroquímica. Lula e Trump conversaram recentemente pelo telefone. Foi uma longa conversa que tinha como foco central o tarifaço norte-americano que entrou em vigor para produtos brasileiros a partir do mês de agosto. O embaixador brasileiro, ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, está nos Estados Unidos para um encontro com o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio. A perspectiva desse encontro, segundo Lula, é bastante animadora. Ele me ligou, eu falei, presidente, eu queria estabelecer uma conversa sem liturgia. Eu estou fazendo 80 anos hoje. Você vai fazer 80 anos dia 14 de junho, porque eu tinha pesquisado. Dia 14 de junho. Significa que eu sou 8 meses mais velho do que você. Então vamos nos tratar de você, sem liturgia. E aí comecei a falar o que eu achava que deveria ter falado. Então, sabe, não pintou química, pintou uma indústria petroquímica. Lula veio ao Rio de Janeiro nesta quarta-feira para participar do lançamento da Carteira Nacional do Docente. Foi num dia simbólico, Dia dos Professores, comemorado em todo o país. Essa carteira vai dar uma série de benefícios de banco a aplicativos aos portadores desse documento. Professores ativos e também aposentados. Lula aproveitou o ambiente favorável para dar um tom de palanque de eleições aqui no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, zona sudoeste da capital. Falou muito sobre 2026, pediu para que os eleitores tenham consciência na hora do voto e na escolha do candidato e aproveitou para fazer críticas à atual composição do Congresso Nacional. Não se inibiu nem com a presença do presidente da Câmara, Hugo Mota, e disse que o atual Congresso tem o mais baixo nível de toda a história. O ano que vem tem eleição. Eleição não é brincadeira. A gente não vota porque recebe um papelzinho na porta da escola. É preciso pesquisar quem são as pessoas. Quem tem compromisso com a gente. Quem pensa, não igual a você, porque ninguém precisa pensar igual a ninguém. Mas quem é que tem, sabe, compromisso com as coisas que você acredita que precisa ser feito nesse país. É assim que a gente escolhe. Enquanto Lula foi aplaudido e ovacionado durante todo o evento, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e o presidente da Câmara, Hugo Mota, ouviram vaias na plateia. Os professores, inclusive, pediam, durante a fala de Mota, para que o Congresso Nacional não aprove nenhum projeto envolvendo a anistia daqueles que participaram, direta ou indiretamente, dos atos de 8 de janeiro de 2023 na capital federal. Do Rio, Rodrigo Viga. Dora, sobre a expectativa dessa reunião amanhã entre o ministro das Relações Exteriores, secretário Marco Rubio, e essa fala do presidente Lula. Ele está depositando total confiança nesse encontro, ele joga para a plateia, como sempre, mas de qualquer forma é uma questão diplomática e não tem como saber o desfecho. Não, claro que não, mas de qualquer maneira é muito positivo, né? Vamos descontar essa história da petroquímica, da química, que é o presidente sempre querendo trazer para o pessoal, né? E como a gente está sempre careca de saber, os países não têm amigos, os países têm interesses. E é isso que vai começar a ser discutido amanhã com a reunião do Marco Rubio com o nosso chanceler Mauro Vieira. Eles já tiveram um encontro, mas foi um encontro lá em julho, quando as coisas estavam... Os ânimos estavam muito acirrados, então eu acho que vai se dar num outro clima. Eu diria que é uma espécie de reunião preparatória. Nós vamos saber, não vamos saber tudo, evidentemente que não vamos saber tudo, que essas conversas elas não vazam completamente, mas de qualquer maneira a gente supõe, o presidente Lula já disse que qualquer tema está em jogo, menos
a questão da política de Bolsonaro, decisão do judiciário, isso não está, aí tem terras raras, tem sanções, tem tarifas, mas, obviamente, é uma conversa preparatória, não é uma conversa decisiva, mas mostra que aquela história lá, quando Trump e Lula se encontraram ali na ONU e depois trocaram telefonemas, e aí que ficava o pessoal mais radical do bolsonarismo dizendo que isso era ótimo porque o Trump estava traindo o Lula por uma armadilha, eu acho que isso está muito claro com a determinação do presidente Trump de mandar o equivalente nossa chanceler, secretário de Estado, Marco Rubio, ao encontro do nosso chanceler. Está mais do que claro que a determinação é sim dar prosseguimentos a essas conversas. Por enquanto, eu acho que o máximo que a gente pode dizer é de aproximação, o que já é muito bom. Seria um termômetro, né? Essa reunião de amanhã é um termômetro, Kobayashi, porque a gente imagina que os principais pontos que serão discutidos não teremos uma resolução efetiva, mas sim, como a Dora falou, é uma reunião preparatória, aí sim, para o encontro entre os dois presidentes. Será certamente uma manifestação de interesses de lado a lado, né? Vão ali mostrar com o que podem contribuir e o que pretendem ambos os países através de seus representantes. E aí, adiante, é que a gente vai ver como é que isso pode ou não virar um acordo de modo a atender tanto aos interesses do governo brasileiro quanto aos interesses do governo americano. Por parte do governo brasileiro, o que interessa? Acabar com qualquer tipo de taxação aos produtos brasileiros nos Estados Unidos, né? E aí, em definitivo, não só aquelas exceções que já estavam anunciadas há algum tempo, e de alguma maneira também oferecer o que pode ser objeto de novos e negócios mais bem elaborados a partir de agora, como é o caso das terras raras, principalmente porque os Estados Unidos têm encontrado algumas limitações em relação a esse tipo de produto, que é muito específico, em outros locais do mundo. Do lado dos Estados Unidos, aí é o que cabe saber qual é o interesse dos Estados Unidos nessa negociação. A gente sabe que tem a ver com os interesses econômicos e de poder de Donald Trump, né? De aproximação, inclusive, dos Estados Unidos com alguns países estratégicos, como é o caso do Brasil aqui na América do Sul, né? Inclusive geograficamente estratégico, geopoliticamente estratégico, é importante o Brasil para as relações dos Estados Unidos, lembrando que as medidas anunciadas por Donald Trump foram feitas justamente no dia seguinte da cúpula dos BRICS, em que o presidente Lula, tão próximo de China, Rússia e todos os demais países dos BRICS, estava atacando a hegemonia americana, da moeda americana no caso. Talvez tenha a ver com isso também, mas isso tudo a gente só vai saber lá na frente, quando um acordo for de fato fechado. Amanhã é manifestação de intenções para dar início a essa série de negociações. Mais um ponto, Kobayashi. O presidente dos Estados Unidos é um empresário e é o que você falou, conhece bem os números. O tarifaço entra em vigor já faz 2 meses. E se alguém chegou com um balanço, olha, esses modelos que a gente está vendo aqui na mesa estão prejudicando a economia americana, por mais que tenha essa questão política de pano de fundo para o começo do tarifaço. Ele reverte, não reverte? Depende, Thiago, porque às vezes é o que no mundo empresarial se chama de dumping, né? Você sustenta um prejuízo pensando em lucrar lá na frente, porque ainda que seja ruim para a economia e para a própria popularidade do presidente americano sustentar um eventual prejuízo com os números todos a partir desse tarifaço anunciado há meses atrás, isso pressiona a ponto de, nessa negociação, se aproximar o Brasil e indiretamente, seja com o cessar das críticas à hegemonia do dólar, seja com uma diminuição, um pé atrás, um pé no freio, no intento brasileiro contra o próprio líder americano, mundo afora, né, nos discursos do presidente Lula, e aí sim, lá na frente, lucrar. Talvez tenha a ver com isso. Lembrando que, como você bem disse, um empresário sabe muito bem usar dos seus poderes quando estão por cima. Sustenta um prejuízo para lucrar lá na frente. Pode ter a ver com isso também, o que tem feito Donald Trump.